alunos! Estamos na nossa segunda videoaula e hoje eu vou falar um pouco do currículo integrado dentro de uma visão da legislação educacional brasileira. Na Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, ao se reportar o currículo na educação básica, foram estabelecidas as seguintes diretrizes e bases da educação nacional. Já no parágrafo 2, colocamos que a educação escolar ela deve vincular-se ao mundo do trabalho e da prática social. Possui dois tipos de base. No currículo deve ter a base comum e o que ele chama de base diversificada. No título 1 da LDB, ao se reportar da educação, quando eu falo o nome diversificada, eu estou levando em conta as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia, da clientela que ali está inserida naquele contexto. Aqui na frente eu coloquei um exemplo de currículo integrado do curso de manutenção e montagem de computadores. Vocês observam que nós temos uma base comum, que são as disciplinas português, artes, matemática, física, enfim. Após a base comum, temos uma parte diversificada, que é exatamente isso que eu acabei de falar anteriormente, onde verifica-se as peculiaridades de locais. Na parte diversificada, temos a introdução à informática, qualidade de vida em inglês. E, por fim, a parte técnica, que são as disciplinas específicas do curso de manutenção e montagem de computadores. Então, aqui, no artigo 40, é colocado que a educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular, ou por diferentes estratégias de educação continuada em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Então, a gente observa aqui nesse currículo que o segundo grau ele vai se caracterizar por uma dupla função. Ao mesmo tempo que eu vou preparar aquele aluno para prosseguir nos estudos, eu também devo habilitar este aluno para o exercício profissional de uma profissão técnica. No artigo 27, a gente verifica que eu coloquei algumas imagens para que vocês percebam, quando diz que os currículos da educação básica observaram ainda as seguintes diretrizes. Na primeira diretriz diz que a difusão de valores fundamentais ao interesse local, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Como eu falei no início, eu coloquei aqui essas imagens. Você observa aqui, interesse social. Temos uma imagem aqui de uma comunidade de pescadores, posteriormente uma comunidade indígena, temos de agricultores, quilombolas. Então, quando eu vou construir um currículo integrado, a principal diretriz que eu tenho que ter como suporte naquela construção é exatamente essas peculiaridades. É o que interessa para a comunidade. Uma outra diretriz seria a consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, bem como a orientação para o trabalho e promover o desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. E aqui é interessante, eu passei o slide, mas eu queria dar um exemplo para vocês quando eu tive a oportunidade de atuar com o PROEJA, né? Eu fui convidada para falar sobre qualidade de vida. E por mais que a temática ela me desse uma linha de raciocínio único, promovesse uma discussão dentro de um parâmetro específico, eu tive dificuldades para abordar a temática, porque quando eu levo esse tema para uma sala de aula, a gente tinha dentro dessa sala, nós tínhamos pessoas descendentes de índios, nós tínhamos quilombolas, agricultores, ao mesmo tempo nós tínhamos jovens, né, que tinham uma realidade diferente. Então, quando eu fiz aquela pergunta, o que para você é qualidade de vida?
né? O jovem, ele me falava que a qualidade de vida é ele poder sair toda noite com amigos, ir para uma balada. E o agricultor, quando foi dar a resposta dele, ele disse que qualidade de vida é ele amanhecer o dia e ver a horta dele ou a plantação não tendo sido prejudicada por nenhum tipo de peste. Então a gente observa que há uma disparidade, né? O conteúdo, por mais que a gente fale em conteúdo curricular integrado, ele apresenta essas dificuldades quando eu vou para a sala de aula, porque o próprio ProEja em si há uma mistura, né? Não só de determinantes, de valores, não. Porque por mais que eles estejam inseridos no mesmo contexto cultural, numa mesma cidade, no mesmo local, região local, mas eu tenho idades diferentes. Quando eu tenho idade diferente, eu tenho interesses diferentes, eu tenho habilidades de ensino-aprendizagem diferenciada, e aí de repente eu vou ter que unificar tudo isso dentro daquele contexto. Então, a gente fala assim, tem que levar em conta as peculiaridades, mas são muitas peculiaridades, né? E é um desafio dentro dessa proposta do currículo integrado para o ProEja. Então, e aí a gente aqui faz uma consideração sobre o trabalho. Quando eu falo trabalho, educação, educação, trabalho, né? A gente percebe que esse binômio nos faz lembrar que um homem, ele é um ser que trabalha, é diferente do racional, que ele executa. O homem, ele elabora, ele planeja, né? Ele realiza. Quando o próprio Karl Marx diz que o homem, pelo trabalho, faz a arte, essa arte também faz o homem, né? Então, a gente observa que o trabalho ele já não é mais limitado ao ensino profissionalizante. Muito ao contrário, a lei reconhece que nas sociedades contemporâneas, todos, independentemente de sua origem ou destino socioprofissional, devem ser educados na perspectiva do trabalho. Então, a gente percebe aqui a primazia que o trabalho tem na formação de nossos jovens e adultos, né? Por quê? Porque o trabalho é uma das principais atividades humanas, enquanto um campo de preparação profissional. É um local onde eu vou exercer a minha cidadania, onde eu vou produzir meus bens, meu serviço, conhecimento. E esse aluno, o adulto, quando ele vem para um contexto de sala de aula, ele quer algo imediato, ele quer trabalhar, né? Então, eu tenho aí uma clientela grande, digamos assim, que está interessado nesse mundo do trabalho, né, de exercer a sua cidadania. E aqui eu coloquei para que a gente refletisse um pouco mais, né, esse dado do IBGE, onde ele fala que o Brasil possui mais de 13 milhões de analfabetos. E apesar do número significativo, a taxa de analfabetismo caiu no ano passado de 8,7% para 8,3%, uma queda de 0,4%. O Piauí tem o terceiro pior resultado do país, com 19,7%, perdendo apenas para Alagoas e o Maranhão. Os dados são do IBGE. Então, a gente percebe aqui que tem uma demanda muito grande. Nós temos uma demanda enorme de analfabetos, ao mesmo tempo são pessoas que estão inseridas, né, dentro de um contexto de trabalho, e aquelas que não estão, elas querem entrar de forma imediata, né, querem exercer uma profissão, uma cidadania, né, então as pessoas querem se qualificar. E eu coloquei aqui um exemplo, né, na mesma que a gente fala em analfabetismo, a gente pensa assim, mas o analfabeto ele não está inserido no mundo do trabalho? Tá. E interessante colocar também que 3 milhões de analfabetos, porém não estão inclusos aqueles que fazem o ensino fundamental e não concluem, né, ou abandonam, há uma evasão. Temos aqui uma imagem de um senhor, né, que ele é um pescador, e ele faz a seguinte fala: vivo 5 dias no mar, e quando volto ainda trabalho na arrumação e limpeza do barco. Meu trabalho não dá para ter tempo para estudar, mal tenho tempo para descansar. Explica Santos, cuja história simboliza um dos maiores desafios para a erradicação do analfabetismo no país. Então, a gente observa que o quê? Quando você olha para uma imagem,
dessa, você vê um profissional, você vê que existe uma qualificação. E por mais que exista uma política pública para inserir esse senhor em um contexto, ainda assim há suas limitações, né? Então, a gente tem como vilões da educação há muito tempo três. Um deles é a repetência, primeiro. O segundo é a evasão. E o terceiro temos o analfabetismo. E aí a gente pergunta, né? Se a gente for ver, então, de que forma eu posso aliar o trabalho com a educação? Vamos ver como é que eu faço aliar isso, né? O trabalho como um princípio educativo. É evidente que o trabalho é o contexto mais importante da experiência curricular no ensino médio. De acordo com as diretrizes traçadas pela LDB em seus artigos 35 e 36, o significado desse destaque deve ser devidamente considerado. Na medida que o ensino médio é uma parte integrante da educação básica e que o trabalho é o princípio organizador do currículo, eu vou mudar inteiramente a noção tradicional de educação geral acadêmica, ou melhor dito, academicista, né? Então, assim, quando eu falo que aqui já no final, a noção tradicional de educação geral acadêmica, ou melhor dito, academicista, eu estou querendo colocar o quê? Que a partir do momento que eu tenho na educação básica o ensino médio como uma parte integrante e que o trabalho ele vai organizar esse currículo, eu vou tirando aquela ideia de visão tradicional do contexto educativo. Eu já não educo apenas para que ele se relacione em um determinado contexto, né? Desenvolva habilidades. Eu já educo aquele indivíduo numa perspectiva de quê? De trabalho. O meu currículo ele tem que estar organizado para isso. A política educacional brasileira, a partir da promulgação da LDB, baseia-se em outros pressupostos do reconhecimento de que o desenvolvimento de profissionais preparados para enfrentar os desafios de economias globalizadas e competitivas depende de uma forte educação geral e de uma competente educação profissional, esta complementar e dependente daquela. Aqui eu falo um pouco em educação continuada também, quando eu digo que aquele indivíduo ele foi preparado, mas ainda assim ele precisa se qualificar em algo específico para aquele trabalho que ele vai realizar. Eu posso estar promovendo a educação continuada, né? Eu posso estar qualificando aquele indivíduo. Isso é uma proposta, é um princípio da educação profissional, de acordo com a LDB. Não é porque eu preparei determinado cidadão a atuar numa área específica, mas eu tenho que prover o quê? Uma educação continuada, uma qualificação diante o mundo do trabalho. E aí nós temos alguns objetivos, ainda de acordo com o decreto 2208 da educação profissional. O primeiro objetivo é promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício de atividade produtiva. Eu devo também ter como objetivo proporcionar a formação de profissionais aptos a exercerem atividades específicas no trabalho, com escolaridade correspondente ao nível médio, superior e de pós-graduação. E um outro objetivo da educação profissional é promover a qualificação, reprofissionalização e atualização de jovens e adultos com qualquer nível de escolaridade, visando a sua inserção no melhor desempenho no exercício do trabalho. Então, a gente observa aqui que há uma ponte, né? Primeiro ele diz o quê? Eu vou promover, eu tenho como objetivo fazer aquele aluno transitar da escola para o mundo de trabalho, né? E eu vou fazer essa transição dando a ele o quê? Conhecimentos e habilidades para que ele exerça aquela atividade. Quando eu faço essa transição, eu ainda vou o quê? Ele chega no ambiente de trabalho e precisa de conhecimentos mais específicos. Então, eu posso promover, é o objetivo da educação profissional,
um conhecimento mais detalhado daquela área que ele vai exercer, né? E, por fim, qualificar e reprofissionalizar. De repente, aquela técnica ou aquela atuação que o indivíduo tem em uma determinada área necessita de um conhecimento mais detalhado. Porque a gente sabe, por exemplo, a tecnologia ela muda dia após dia. Então, eu tenho que estar o quê? Reciclando, conhecendo, né, as novas tecnologias, as novas técnicas de trabalho. Então, é um objetivo também da educação profissional que reprofissionalizar, acompanhar, continuar a educação que foi dada lá no início. E como os níveis para essa educação profissional, nós temos 3 níveis. Vamos ver aqui, segundo o decreto também de 2208, temos primeiro nível, o básico. O básico ele é destinado à qualificação e requalificação de trabalhadores independente da escolaridade prévia. Então, para esse nível não há uma regulamentação circular, né? Ele vai atender uma demanda sem exigência de escolaridade. É uma modalidade que a gente chama de não formal, né? Porque não existe um regulamento específico. É o que a gente chama, como eu falei, de educação não formal. Qualquer pessoa, qualquer nível, independente da escolaridade, pode estar dentro dessa educação básica. Um outro nível de educação, como a gente vê aqui no slide, é o técnico, destinado a proporcionar a habilitação profissional a alunos matriculados ou egressados do ensino médio. Então, se aquele aluno ele já é um aluno matriculado ou egresso do ensino médio, a gente já vê o quê? Que é uma educação formal. Por quê? Porque ela prevê um regulamento, prevê uma organização a ser cumprida, né? Quem é a demanda? A demanda são alunos já que estão ingressados, né? São alunos que são matriculados no ensino médio. E, por fim, temos um nível tecnológico. Corresponde a cursos de nível superior na área tecnológica, destinados a egressos do ensino médio técnico. Tem objetivos claros de desenvolver potencialidades de uma clientela dentro da área tecnológica. Então, também a gente observa que já existe uma demanda específica dentro de uma proposta de educação formal. Então, aqui, o indivíduo, o aluno, hoje ele vai estar inserido em um desses contextos, né? Ele pode ter uma educação profissional básica, bem como iniciar por uma básica, posteriormente técnica, tecnológica, não só ele como qualquer outro indivíduo que tenha interesse e está inserindo na educação profissional. Ainda no decreto de 2208, no artigo 6º, do inciso 3, ao se falar em currículos, aborda da seguinte forma: a formação dos currículos plenos dos cursos de educação profissional de nível técnico é atribuição de cada estabelecimento de ensino, baseado em estudos da demanda local ou regional, que identifiquem novas tecnologias ou componentes diferenciados dos perfis profissionais. Os estabelecimentos poderão dispor, sem autorização prévia, de no mínimo 30% da carga horária mínima estabelecida, para introduzir elementos diferenciados, disciplina, conteúdo, habilidade, competência em sua organização curricular. Então, nós temos um mínimo aqui de 30% para inserir o quê? Elementos diferenciados, que é aquilo que eu falei lá no início, que são as peculiaridades locais, né, da clientela, que eu também não posso ter um currículo só diversificado, eu tenho que cumprir o que é o básico, né? Então, o decreto nos dá esse mínimo de 30% da carga horária. E como eu vou organizar esse currículo, né? Como é que é organizar um currículo numa proposta de educação profissional? Então, de acordo com o decreto, ele prevê 3 instâncias para que se integre os currículos, né, de forma plena. A primeira instância é de competência ao Ministério da Educação e do Desporto,
ouvido o Conselho Nacional de Educação, responsabiliza-se por estabelecer diretrizes curriculares nacionais, constantes de carga horária e conteúdos mínimos, habilidades e competência básica por área profissional. Então, a primeira competência a gente vê aqui que é de quem? Do Ministério da Educação e Desporto, né? Temos como segunda competência a incumbência de órgãos normativos do sistema de ensino, responsabilizados pela complementação das diretrizes nacionais. Ele estabelece currículos básicos, dos quais constarão a disciplina e carga horária mínima obrigatória, conteúdos básicos, habilidade e competência, também por área. Então, a gente já vem aqui com os órgãos normativos, né? E, por fim, a terceira instância é onde vai se concretizar no âmbito dos estabelecimentos de ensino, que construirão seus currículos plenos, podendo eleger disciplina, conteúdo, habilidade e competência específica da sua organização curricular, até o limite de 30% do currículo básico estabelecido pelo sistema de ensino, independente de autorização prévia, que foi o que eu falei anteriormente. Então, aqui, essas são as instâncias que integram a formulação do currículo pleno. Eu tenho o Ministério aqui da Educação, como os órgãos normativos do sistema de ensino e, por fim, o estabelecimento de ensino local de ocorrência dessas qualificações. E aí a gente vê a imagem, eu gosto muito de uma música do Fagner, né? E ele termina falando assim: quando um homem se humilha, se cacha no seu sonho é sua vida e a vida é trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Então, eu concluo essa nossa aula, segunda aula, com esse trecho da música do Fagner, Guerreiro Menino, onde a gente percebe o quê? A importância que se tem do ser humano ter o seu trabalho como um reconhecimento próprio, de forma qualificada, e é um papel nosso enquanto gestor, enquanto professor, enquanto cidadão que preza por um processo de ensino-aprendizagem de qualidade, inserir essa, digamos, uma grande maioria até, né, inserir dentro desse contexto pessoas que não tem uma mão de obra qualificada, não teve a oportunidade de desenvolver com precisão o seu processo de ensino-aprendizagem. Muito obrigada e até breve.